Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver a respeito da nossa APC5, que vai tratar a respeito dos fenóis ou benzenóis. Bom, primeiro de tudo, os fenóis são estruturas que, se a gente analisar, elas precisam ter na composição dela a hidroxila, o OH. Portanto, elas são caracterizadas através de estruturas parecidas com os álcoois de uma cadeia fechada com uma hidroxila. Os álcoois são cadeias abertas com hidroxilas. Como que eu faço para poder dar nome nestes fenóis? Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai contar o número de carbono em que existe a ligação das hidroxilas. Mais hidroxi, mais benzeno. Exemplo de fenóis, nós temos o alcatrão, a creolina, o THC, todos eles são exemplos de fenóis. Então vamos lá. Primeiro de tudo, então, a gente consegue identificar aqui. O carbono ele precisa ser aromático, ou seja, uma cadeia fechada em que existam duplas e ligações simples intercaladas. O mais comum deles é o fenol, também chamado de hidroxibenzeno. O hidroxibenzeno é uma estrutura de cadeia fechada com uma hidroxila ligada até ela. Então, a nomenclatura normalmente comum dos fenóis, eles seguem um padrão, em que aqui nós temos o hidroxibenzeno, aqui nós temos 1,2 porque são dois carbonos, hidroxibenzeno. Ah, professor, este é o primeiro ou este é o segundo carbono? Tanto faz. Pode ser este o primeiro e este o segundo, como o inverso que vai dar na mesma. Porque são dois carbonos com hidroxila. O outro exemplo, 1,3 dihidroxibenzeno. 1,3 ou este carbono pode ser o primeiro e este pode ser o terceiro. Porque são duas hidroxilas, hidroxibenzeno. Outros exemplos que nós temos de fenol. Então, nós temos o hidroxibenzeno, que a gente já viu, que ele também é chamado de fenol. Nós temos um hidroxinaftaleno, quando duas cadeias fechadas se juntam, ou seja, eu tenho dois fenóis juntos e uma hidroxila. Portanto, eu tenho um hidroxinaftaleno. Outro exemplo, 1,2-metilbenzeno. Por quê? Hidroxi por conta da hidroxila, mas aqui eu tenho um grupo metil sozinho ligado a um carbono. Então, sempre começamos a numerar pela hidroxila e o segundo carbono onde está o grupo metil. 1-hidroxi porque a hidroxila está no carbono 1. 2-metil porque o grupo metil está no carbono 2. Benzeno, ou também chamado de 2-metilfenol. Por quê? Eu tenho um grupo metil ligado ao segundo carbono mais o fenol com ele. Outro exemplo, 1-hidroxi 3-metilbenzeno ou 3-metilfenol. Por quê? Hidroxila ligada no carbono 1, eu tenho um fenol, mas eu tenho no carbono 3 um grupo metil. Continuando, pessoal. Agora, o segundo grupo que a gente vai ver são também chamado de enol ou álcool vinílico. Qual é a diferença? Como o próprio nome já diz, enol, ele precisa automaticamente ter uma dupla ligação entre carbonos com um dos carbonos ligados à hidroxila. Como que eu dou nome para os enóis? É igual aos compostos anteriores. Prefixo com número de carbonos, infixo em, o sufixo dos enóis é ol. Como que eu identifico de uma maneira mais fácil os enóis? Etenol. Como que eu sei? Met e et, dois carbonos, ligação dupla no primeiro carbono. Como eu tenho a hidroxila, a terminação é ol, etenol. Outro exemplo, 3-metil-but 1-en-1-ol. Por quê? 3-metil. No terceiro carbono eu tenho um grupo metil, está aqui. Mas eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Met, et próprio, but. No primeiro carbono eu tenho a dupla ligação, portanto, 1-en, certo? E no primeiro carbono eu tenho a hidroxila, portanto, 1-ol também. Outro exemplo, prop 1-en 2-ol. Significa o quê? Que eu tenho 3 carbonos,
Um en significa que a dupla ligação está no primeiro carbono e 2-ol significa que a hidroxila está no segundo carbono. Outro exemplo, 4-metil, 2-etil, X, 3-en, 3-ol. O que isso significa? Que no quarto carbono eu tenho um grupo metil. Qual é o quarto carbono que eu estou falando aqui, pessoal? Vamos lá então fazer os cálculos então. Grupo metil no quarto carbono, pessoal. O quarto carbono, então, se eu começar a numerar daqui para lá, a hidroxila vai ficar mais longe. Portanto, é daqui para cá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui está o grupo metil. 4-metil. 2-etil. CH2, CH3 é etil. Está ligado ao segundo carbono. X, porque são 6 carbonos. 3-en, porque no terceiro carbono eu tenho a dupla ligação. 3-ol, porque no terceiro carbono eu tenho a hidroxila. Pessoal, em geral, para vocês não confundirem, cadeia aberta com uma hidroxila, OH ligado a um carbono, álcool. Cadeia fechada com duplas ligações e simples ligações intercaladas com a hidroxila ligada, fenol. 2 carbonos ligados por ligação dupla com uma hidroxila no fim, enol. Essa é a diferença entre os três compostos.